pessoas negras no Brasil representam mais de 50% da população. Apesar disso, a representatividade na cultura é muito pequena ou quase inexistente. Se a gente for falar de cinema e do setor audiovisual, é ainda pior. Uma pesquisa feita pela Agência Nacional do Cinema verificou que em 2016, os filmes lançados existiam apenas 13% de atores negros. E é sobre isso que a gente vai conversar com o Walter, que é um cineasta aqui do Brasil, negro, e que ele vai contar pra gente sobre essa experiência e tudo que ele já viu na pele. A minha primeira pergunta para você é sobre essa representatividade. Na sua opinião, o porquê que a gente realmente não vê tantas pessoas negras no cinema, no audiovisual, em propagandas, na TV? Me fala sobre a sua experiência. Tá, então, assim, por experiência própria, né, eu acho que a gente não consegue ver representatividade e representação negra na televisão e no cinema, primeiro porque o acesso a um curso de comunicação é, tipo, muito caro, né? Se você for ver o preço de uma mensalidade de um curso de comunicação, é R$ 1.500 no mínimo que você paga para poder, tipo, trabalhar em comunicação. E muitas pessoas negras, nós somos 54% da população, muitas pessoas negras estão num contexto social em que não consegue ter dinheiro nem para o básico, né? Então a gente acaba só absorvendo o que as pessoas ricas e elitizadas têm, né? Para nos mostrar, e a gente não produz. Então, o que acontece? A gente só absorve, e as nossas histórias, quando elas são contadas de um subjetivo muito que não é o nosso, sabe? Então, acaba meio que surgindo estereótipos como a negra sempre é empregada, ou o negro é sempre o traficante, ou nossos corpos são sexualizados. E, assim, eu que moro na periferia, eu sei que a minha realidade não é essa. E você, Walter, viveu muito isso que você tá me contando na pele, né? Você é uma pessoa que luta aí diariamente há um bom tempo, desde a sua infância, adolescência, para conseguir um espaço nesse mercado audiovisual, né? Exatamente. É porque, assim, na verdade, eu costumo falar que eu sou privilegiado, mas o meu privilégio ele não veio da sociedade, ele veio de Deus. Porque quando eu nasci, eu já falei, gente, eu quero fazer isso que essa galera tá fazendo nessa tela aí de televisão. E aí eu nunca tive dúvida, né, do que eu quis fazer. E aí eu me preparei. Com 13 anos eu fiz um plano de carreira, sem saber que era um plano de carreira. Porque eu sabia que ia ser muito difícil uma pessoa, no contexto que eu estava, conseguir fazer uma faculdade. Então, tipo, eu criei um plano de carreira assim, eu só vou trabalhar em lugares próximos à arte. E aí que veio a luz. Eu falei assim, cara, eu só vou conseguir fazer uma faculdade se eu trabalhar numa faculdade. Ou se eu tiver uma bolsa, ou se eu participar de cotas. E aí eu entrei numa faculdade que tinha um intercâmbio de bolsa com outra faculdade que tinha o curso de rádio e TV, isso já com 22, 23 anos, mais ou menos. E aí foi que eu consegui fazer faculdade, né? E aí fiz 4 anos de rádio e TV no Belas Artes. Aí quando eu entrei no mercado de trabalho, que veio o grande baque, porque eu vi que não tinham pessoas iguais a mim no mercado de trabalho. Comecei a trabalhar em produtoras e trabalhei durante muito tempo em pós-produção. E aí eu comecei a ver que as pessoas só reforçavam os estereótipos e que eu não tinha possibilidade de entrar numa direção ou num roteiro, porque pessoas mais jovens que eu entravam, porque o mercado é um nicho, então, tipo, as minhas possibilidades eram pouquíssimas. E aí eu falei, cara, desculpa, eu amo audiovisual, então eu vou pra internet, porque eu quero que as pessoas ouçam o que eu estou falando. Eu não quero o status só do cinema tela grande, eu quero passar uma mensagem. E para incentivar os artistas, diretores, cineastas negros, que o Andrei, que está aqui por Skype comigo, também um grupo de amigas, criaram uma mostra voltada realmente para esse incentivo, né, Andrei? A ideia era fazer com que essas pessoas ganhassem visibilidade. O projeto da Mostra de Cinema Negro Brasileiro, em Curitiba, começou lá na Unespar, no curso de cinema, que é uma faculdade pública de cinema em Curitiba. A partir muito das pesquisas que Bea e Karine vinham desenvolvendo naquele momento. Bea pesquisava a autorrepresentação de mulheres negras, Karine pensava
trajetória histórica do negro no cinema brasileiro, desde o cinema novo, lá nos anos 60, e pensando autores negros nesse caminho. Quando a gente pensa em cinema negro, a gente pensa pelo menos desde a década de 70 no Brasil, e também observando um movimento muito crescente agora, pensando aí dos últimos 10 anos, pelo menos uma movimentação muito crescente de cineastas negras e negros produzindo pelo Brasil inteiro. Como que você se sente de poder estar contribuindo, né? Tá fazendo alguma coisa, está abrindo as portas, dando oportunidade para quem talvez não tivesse, se não fosse pelo caminho que vocês estão dando? A gente fica muito feliz com todo o processo, com esse encontro que mostra essa potencialidade de ter um espaço onde pessoas negras se encontram e produzem arte, produzem um evento. É muito importante, pensando nisso, sim, mas também, de forma alguma, isso deveria desabonar outras responsabilidades, pensar as responsabilidades que o poder público tem, pensar ações afirmativas nos editais, pensar na produção cultural como 3 pessoas não dão conta de abraçar o mundo também, né?